A partir de hoje, Deus vai abrir os seus olhos e você vai enxergar aquilo que Deus está te mostrando. Essa é a segunda parte da minissérie dentro da nossa série Deus Fala, que para quem chegou aqui, pegou assim o bonde andando, eu vou explicar rapidinho. Eu comecei a fazer uma série aqui sobre autoestima, sobre como você desenvolver uma autoestima, como você trabalhar a sua autoestima. E essa série teria uns 7 episódios. Só que no meio dessa série, Deus fez um reboliço aí, interrompeu essa série, porque esse canal é dele, ele que manda, ele que é o diretor. E o meu diretor disse assim: você vai dar um pause nessa série e não vai postar mais o segundo episódio, porque eu quero que você fale outra coisa. Não quero que você fale sobre autoestima nesse momento, porque eu tenho um recado importante para pessoas específicas que vão assistir esses vídeos e é um direcionamento que elas precisam para agora, para esse momento. Não dá para esperar terminar essa série. Então você tem que postar esse recado. E ele fez acontecer uma situação que eu expliquei no vídeo anterior, vou deixar aqui embaixo para quem não viu. Aconteceu uma situação que Deus falou comigo através dessa situação e eu vim aqui e trouxe uma palavra para vocês. E o primeiro vídeo foi explicando esse reboliço que Deus fez. E Deus falou algo naquele vídeo, Deus deu um direcionamento para pessoas que eu creio que chegou o momento, chegou a vez de elas serem abençoadas e Deus quer abençoar. Só que não depende só de Deus, depende de vocês, depende de você que está assistindo esse vídeo, porque não adianta Deus falar assim: filho, chegou a sua vez, chegou a sua hora, eu quero te abençoar. Deus quer, mas você tá pronto? Porque se Deus te abençoar agora e você não estiver pronto, você vai perder a oportunidade, e aí não adianta depois jogar a responsabilidade para Deus. Então eu creio que Deus está dizendo para essas pessoas: eu quero te abençoar, mas você precisa estar pronto para esse momento. Pode ser que seja daqui um dia, pode ser que seja agora, pode ser que seja daqui um mês, pode ser que seja daqui alguns meses, ou não sei. Não sei o que Deus quer fazer, mas isso também vai depender de você. Por isso, esteja pronto. Essa foi a mensagem do primeiro vídeo, mas eu recomendo que se você não assistiu, você assista para você entender, porque é uma continuação, tá? E no vídeo de hoje, eu vou dar o direcionamento, né, que Deus me trouxe através de uma outra situação, que era o que eu ia gravar no vídeo anterior, na verdade, e aconteceu todo o reboliço que eu expliquei pra vocês. Hoje é a continuação disso, hoje é o direcionamento. E pra você que assistiu o vídeo anterior, eu peço que você ore antes. Vai ter a introdução, né, a vinheta. Quando passar a vinheta aqui desse vídeo do canal, você pausa e ora, pede pra Deus falar ao seu coração, para Deus abrir o seu entendimento, te dar discernimento, para que você continue assistindo esse vídeo, porque vai ter esse vídeo, vai ter o próximo. São direcionamentos diferentes, palavras diferentes que Deus me deu e que eu creio que Deus vai falar de forma diferente com cada um. Pode ser que o direcionamento de hoje seja para você, pode ser que não. Então, peça para Deus falar ao seu coração. Se você pode assistir o vídeo, a palavra até o final, mas se for para você, Deus ele vai abrir os seus olhos, o seu entendimento. Ele vai te fazer enxergar alguma coisa que você não está enxergando. Ele vai fazer queimar algo no seu coração. Você vai saber que essa palavra é para você. Se não for, você simplesmente vai assistir, vai ouvir a palavra, vai falar: olha que lindo, Deus é maravilhoso, glória a Deus, que legal, mas nada aconteceu, não tô sentindo nada, não tô vendo nada, Deus não falou comigo. Então, não é para você. Talvez o vídeo da próxima semana, a palavra que eu vou trazer na próxima semana seja para você. Então, abre o seu coração, prepara o seu coração e pede para Deus trazer revelação daquilo que Ele quer falar ao seu coração nesse momento, tá bom? No vídeo anterior, eu tinha comentado com vocês que no momento que aconteceu lá aquela situação do cachorro, do portão aberto e tal, eu acredito que Deus falou assim: eu preciso de alguém para cumprir essa missão, de fechar aquele portão para que uma tragédia não aconteça. Quem está disponível nesse momento? Quem está sensível à minha voz? Eu falei isso, né? E eu falei que naquele momento eu creio que Deus me viu disponível ali, por isso que Ele fez acontecer tudo o que aconteceu. Mas eu não falei de uma forma arrogante, tá? Como eu repito aqui pra vocês, eu falei de uma forma assim: eu tenho vizinhos aqui que são cristãos, e isso não quer dizer que só eu ali que fui a escolhida, não. Como eu tinha comentado com vocês, foi engraçado, gente, porque ninguém ali, que os vizinhos da frente, dos lados e tal, que poderia ver, né, o portão aberto, eles não estavam em casa. Por isso também a questão de eu estava disponível, porque eles não estavam. Deus poderia falar com qualquer um ali, mas eles não estavam em casa. Eles poderiam estar disponíveis espiritualmente,
né, ouvindo a voz de Deus, conectado, mas eles não estavam fisicamente. Então, por isso, eu fui a escolhida ali naquele momento, porque eu estava sensível à voz de Deus, eu estava conectada com Ele e estava disponível fisicamente. Então, Deus colocou aquela missão no meu coração diante de mim. E é tão verdade isso, depois que a gente foi lá e fechou o portão, que a gente cumpriu a nossa missão, eles começaram a chegar. Aí a gente tava na sacada conversando, né, tal. E a gente via o da frente chegou, depois o do lado e o outro, aí o outro que tava lá dentro saiu pra passear com o cachorro. Foi incrível, gente, foi assim, instantâneo. A gente fechou o portão, tipo, 2 minutos depois começaram a chegar. Então, assim, eu creio que realmente Deus, ele quis me ensinar algo ali naquele momento. E foi tudo que eu passei pra vocês. Mas foi só uma observação, que foi um complemento que eu não falei naquele vídeo, eu esqueci. Foi isso que faltou falar. Mas vamos para a palavra de hoje então. Eu tinha comentado com vocês sobre o pé de amora. Quem não viu os stories que eu postei sobre o pé de amora, foi o seguinte. Na semana retrasada a gente foi num resort. Inclusive no canal de vlog eu postei lá um pouco para vocês. Resort sensacional, eu recomendo, que é o Bourbon Atibaia. Maravilhoso. Lá tinha uma horta e tinha um pé de amora gigantesco. E eu amo amora. Amora, assim, é difícil de encontrar, né? Ainda mais em cidade grande. Só que eu não tinha nenhum pé de amora perto, onde eu pudesse sempre ir lá, pegar a amora, né? E comer. Tem no mercado, mas no mercado não sei se ela é modificada, eu não sei, mas é diferente, não é a mesma coisa. E eu nunca dou sorte. Aliás, é muito caro no mercado também. Quando você acha, é cara. Ou congelado. Eu queria amora fresquinha pra comer. Peguei ali no pé, comi. Pronto. Isso eu queria. Aquilo me deu, sabe, aquela nostalgia, e eu comecei a ficar assim, durante os dias que a gente ficou no resort, eu podia ir lá pegar amora à vontade, e eu comia aquelas amora docinhas. Eu falei, ai meu Deus, a gente vai embora, não tem mais pé de amora. Aí, gente, eu orei e falei com Deus, eu falei assim, Senhor, como eu queria ter um pé de amora assim, pertinho de mim, que eu pudesse pegar amora ali a hora que eu quisesse, de graça. Do pé, direto do pé. A Lana também, foi a primeira vez que ela comeu amora e ela amou, ficava pedindo toda hora. E eu falei, Deus, me mostra um lugar lá perto de casa que tenha um pé de amora, porque aqui onde eu moro, em São José dos Campos, é bem arborizado, tem muitas árvores frutíferas, então é fácil você achar um pé de alguma coisa pela rua, pelo menos aqui no meu bairro. E aí eu tive essa esperança, né? Quem sabe ali perto de casa tem algum pé de amora, né? Eu orei, coloquei isso diante de Deus, pedi pra Deus preparar, nem que alguém plantasse e de repente surgisse o pé ali, e coloquei isso diante de Deus. E como eu falei no vídeo anterior, né? Contei pra umas pessoas, essas pessoas riram de mim, riram assim, né? Falaram, Mariana, para de ser besta, tanta coisa pra Deus fazer, Deus vai perder o tempo com esse tipo de coisa? Isso é uma coisa que... Mas, gente, a Bíblia é muito clara. A gente não tem porque a gente não recebe, porque a gente não pede. A gente não tem porque a gente não pede pra Deus. Deus, ele é o criador do universo, ele é o dono disso tudo. Por que que a gente não pode pedir coisas simples pra Deus? Isso é você ter humildade, é você ser como criança, chegar diante de Deus como criança. Gente, eu tô cometendo um erro pedindo pra Deus me mostrar onde tem um pé de amora? Eu tô pedindo isso porque eu não quero sair pela cidade inteira procurando um pé de amora. Mas Deus pode me mostrar onde tem e eu encontrar, de repente ele abrir os meus olhos e tal. E eu vou fazer uma analogia com essa questão do pé de amora, vocês vão entender. E alguns aí eu tenho certeza que Deus já tá falando. E aí, assim, ignorei que essas pessoas falaram, eu ainda rebati e tal, mas assim, é a fé de cada um, né? A minha fé é simples e é assim, Deus fala comigo nos detalhes, isso sempre funcionou. Deus faz esses pequenos milagres. Quando a gente chegou, o Bruno tava de férias, né? Então todo dia a gente tava indo passear com a Lana de carrinho, né? E aí teve um dia que a gente foi tipo assim, uns 3 dias depois, eu acho, que a gente voltou do resort. Aí a gente foi na avenida, em alguma loja, não lembro que loja, a gente foi na avenida. E aí eu falei assim pra ele, vamos por esse caminho? Porque a gente nunca passa aqui, a gente não sabe direito as lojas que tem, né? Como faz pouco tempo que a gente se mudou pra cá, a gente ainda não conhece tudo aqui, né? Então, tem uma avenida perto daqui de onde a gente mora. E aí eu quis caminhar por essa avenida pra conhecer as lojas que tinha aqui. E na hora que a gente tava caminhando lá, né? Fazendo esse caminho diferente, eu olhei pra frente e o que eu achei? Um pé de amora.
Não, antes, tá errado, gente, calma. Antes de encontrar esse pé de amora, eu estava no parque que tem perto aqui da onde a gente mora, e tem umas árvores. E eu sempre, quando eu vejo essas árvores, eu sempre fico de olho pra ver se é alguma árvore frutífera. É coisa, né, sou do interior, gente do interior. E eu nunca vi nada, nunca vi pé de amora, nunca vi pé nenhum ali de frutífero, né? E aí teve um dia que a gente tava, foi acho que 1 ou 2 dias depois do resort, acho que um dia depois do resort. A gente tava lá no parque com a Lana, e quando a gente tava voltando embora, aí eu vi um casal mexendo na árvore, tipo assim, pegando alguma coisa da árvore. Já me acendeu um alerta ali. E aí quando eles foram embora e tal, e quando a gente passou por essa árvore, eu fui ver o que tinha ali, que eles estavam ali caçando. E adivinha o que tinha ali? Um pé de amora. Gente, na esquina, praticamente na esquina da minha casa. Na esquina da minha casa, ele tava ali, o pé de amora. 2 pés de amora. E eu nunca tinha visto. Eu não sei se ali já era um pé de amora, né, uma amoreira, e eu nunca tinha reparado, ou se ela nunca tinha dado fruto, ou se nesse tempo ela não estava frutificando. Eu não sei se Deus fez ali de repente a árvore começar a dar fruto, eu não sei. Mas eu sei que tinha 2 pés de amora ali e eu nunca tinha reparado. Postei no Instagram, uma vizinha minha aqui também viu o story e ela comentou, ela falou assim, nossa, eu também nunca tinha percebido. O que aconteceu? Eu orei para Deus abrir os meus olhos, me mostrar um pé de amora perto de casa, e o que Deus fez? Deus me mostrou. Deus atendeu a minha oração. Então, para quem riu de mim, olha só, tá aí a resposta de Deus, não só para mim, mas para quem acha besteira isso, para quem zomba, para quem acha ridículo. Deus, ele respondeu a minha oração, me atendeu. Então, assim, não tinham muitas amoras assim maduras, né? Elas ainda estavam imaturas, elas ainda estavam verdes, né? Vermelhinhas. Mas eu sei que ali tem um pé de amora que ele dá frutos, e a hora que der amora ali, que ela tiver boa, madura, eu vou poder ir lá pegar e comer. E aí fiquei super feliz e tal, né? Pra mim aquilo já foi uma resposta tremenda. Aí eu acho que no outro dia a gente foi na avenida e aí a gente tava caminhando, a gente achou um outro pé de amora grande, que tinha amora, a gente pegou ali, comeu e tal. Aí eu fiquei toda feliz, eu falei, Deus não me mostrou só um, Deus me mostrou 3 pés de amora. E aí a gente foi caminhando e tal. Aí a gente foi pela avenida e voltou pelo nosso bairro. E perto dessa praça, também, um pouco antes, a gente achou um outro pé de amora. Isso a gente fazendo o caminho da avenida de volta pra casa. A gente passou por mais um pé de amora grande, assim, alto, sabe? Que tinha amora e tal. Então, assim, até agora a gente já achou nesse momento, 4 pés de amora. E aí, dias depois, a gente fazendo outro caminho. Gente, a gente nunca tinha passado por esses caminhos, assim. O da praça a gente já tinha, mas a gente nunca tinha reparado, nunca tinha visto. Da avenida a gente não tinha passado ainda. E esse outro caminho a gente também não tinha feito. Foi um caminho que a gente sempre passava de carro, mas a gente nunca tinha passado a pé. E a gente passando a pé, a gente achou um lugarzinho, uma outra pracinha assim, que tinha mais um pé gigantesco de amora. 5 pés de amora a gente achou pertinho de casa. Que não tem aqui, a gente vai ali caçando amora. Onde não tiver, a gente vai no outro e tem, e a gente come amora, entendeu? Então, assim, essa foi a história que aconteceu, né, do pé de amora que eu falei pra vocês nos stories, que eu ia trazer aqui pra vocês. Foi algo, assim, pra mim, maravilhoso que Deus falou comigo, e que, nossa, eu agradeço a Deus por Ele falar comigo, assim, nas coisas simples, nas coisas pequenas. Mas agora, vamos pro direcionamento de Deus pra você. O que o pé de amora tem a ver com o que Deus tem pra falar pra você? Isso trazendo pra vida sentimental, tá? Pode também encaixar em outras áreas, mas como aqui eu falo mais sobre relacionamento, então eu vou pra esse lado da vida sentimental, mas Deus pode falar com você em outras áreas, vida profissional, enfim, outras áreas. Então, por isso que eu pedi pra você orar. Às vezes a gente tá orando por uma pessoa, esperando uma pessoa, e a gente olha assim ao nosso redor, na igreja, na nossa rede de amigos, no trabalho, na escola, na faculdade, e a gente não vê ninguém. A gente olha assim e não enxerga. Deus fala que tá chegando a nossa vez, mas a gente olha ao redor e não vê ninguém. E aí você pergunta, mas Deus,
não tem ninguém aqui que me interesse, que me chame atenção. Da onde que vai vir essa pessoa? Como que já chegou a minha vez se eu não tô vendo ninguém? Mas é aí que tá. Essa pessoa, ela pode estar do seu lado, ela pode estar no seu círculo de amigos, ela pode estar no círculo de amigos de uma pessoa da sua família, dos seus amigos. Para Deus, gente, isso é muito simples de resolver. Não é algo que você precisa se preocupar, você precisa se preocupar em estar pronto, porque a qualquer momento Deus pode abrir os seus olhos e te fazer enxergar uma pessoa que você ainda não tinha enxergado, por algum motivo, talvez porque se você enxergasse aquela pessoa antes, não era o momento, a pessoa não estava pronta ou você não estava pronto, e você enxergando aquela pessoa antes, você ia achar que aquilo era impossível, que aquilo não era para você. Então Deus, ele fechou os seus olhos para você não enxergar a pessoa. Eu vou dar um exemplo, eu ainda quero trazer o testemunho dessa minha amiga aqui. Ela é mais velha que eu, ou seja, tem mais de 32 anos. Não lembro a idade dela, mas ela é mais velha que eu. E ela tava muito tempo, muitos anos solteira. Ela sempre tinha, assim, problema com isso, porque ela é uma pessoa, assim, que ela é prendada, é super comunicativa. E ela conhecia tanta gente, mas não se envolvia com ninguém. Ela até chegou a ter um relacionamento que não deu certo nesse meio tempo aí. Mas era uma pessoa, assim, que você olhava, assim, tipo, não tinha ninguém, ela não se interessava assim por ninguém. E aí, depois que eu casei, mudei de cidade e tudo mais, eu fiquei sabendo que ela começou a namorar com uma pessoa que era da nossa igreja, que assim, a pessoa sempre esteve ali, mas nunca na vida a gente, nem ela, né, o pessoal, os amigos, tal, pessoas da igreja, a gente nunca imaginou que ela ia começar a namorar com esse rapaz. Que era um rapaz, assim, o oposto dela, super tímido, ela super comunicativa, ele super tímido, super nada, nunca saía de casa, tinha dificuldade, assim, com as mulheres, sabe, até de conversar, uma pessoa muito tímida, e ela extremamente comunicativa, fácil de fazer amizade, fala pra caramba, ama conversar, sim, opostos, totalmente. E os dois, assim, não tinha vínculo nenhum, não tinha, assim, amizade, só da mesma igreja, se conhecia e tal, mas, assim, ele sempre esteve ali, ela também, os dois nunca olharam um pro outro e de repente começaram a se interessar um pelo outro. Ou seja, por algum motivo, Deus não abriu os olhos deles antes. Anos os dois ali e eles nunca se interessaram. E de repente Deus abriu os olhos de um, abriu do outro e os dois começaram a namorar e estão juntos até hoje, já faz uns anos já. E aí eles iam se casar tudo, mas aí veio a pandemia, complicou tudo, então assim, ainda não se casaram, mas eu creio que vão se casar, tá tudo encaminhando, né? Quando tudo acontecer e ela estiver disposta, eu venho aqui e trago testemunho pra vocês. Mas assim, Deus abriu os olhos dos dois no momento certo. E eles estão juntos e um complementa o outro, mesmo sendo tão diferentes, tão opostos. Os dois se entendem, os dois conseguem conviver de uma forma legal. Então, às vezes, a pessoa tá aí do seu lado e você ainda não enxergou porque Deus não abriu os seus olhos. Se você estiver pronta, se você estiver preparada para viver essa nova fase na sua vida, porque o fato de você desejar não quer dizer que você esteja pronta, que você esteja preparada, porque às vezes você deseja muito casamento, mas você não tá pronta para cuidar de uma casa. Você não tá pronta para mudar de cidade, você não tá pronta para já casar e ter filho, por exemplo, se for o caso. Você não tá pronta para ser a mulher do lar, a esposa, cuidar do seu marido, mudar de vida, mudar de emprego, para ser submissa. Então tem coisas que precisam ser trabalhadas. Então o fato de você desejar não quer dizer que você esteja preparada ou preparado. Então você precisa se cuidar, você precisa se preparar para qualquer oportunidade que possa chegar aí. Tenha uma conversinha com Deus, faça uma reflexão, vê se você está preparado ou não, porque daí Deus, se você tiver Deus, ele vai abrir os seus olhos e você vai enxergar essa pessoa se ela estiver aí perto de você. Então fique em paz, só esteja sensível à voz de Deus, porque Deus, ele vai te direcionar. Eu espero que Deus, ele tenha falado algo ao seu coração, e eu creio que ele falou. E tem muitos inscritos aqui que pararam de assistir os meus vídeos porque, de repente, pelo assunto, né, tempo de espera, eu entendo vocês, porque eu cheguei num ponto assim que eu não queria mais saber sobre esses assuntos, abandonei totalmente. Até hoje tem, por exemplo, esses pastores que ficam postando oração e profecia e revelação. Eu também, às vezes, canso, tem épocas que eu assisto direto.
e tem épocas que eu canso, não quero nem ver lá a miniatura do vídeo. Eu só vou passando, não quero saber, independente do que tá falando. Porque a gente cansa, às vezes a gente cansa de ouvir promessa e não acontecer. Mas são fases, são processos que a gente passa. E aí tem pessoas que deixaram de assistir os meus vídeos por conta disso. E eu entendi também que Deus, ele queria que eu mudasse o foco aqui do canal de tempo de espera para desenvolvimento pessoal, porque é justamente o que eu tô falando aqui, antes de você ter um relacionamento, você precisa ser uma boa pessoa, um bom partido, não por causa do outro, para ser o melhor pro outro, mas para ser o melhor para você, porque o maior mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, antes de você amar o próximo, você tem que se amar. E é isso que eu quero trabalhar aqui. Como que você aprende a se amar? Como você aprende a ser uma boa pessoa para você mesmo, para que você viva bem, para que você se sinta bem, para que você não se auto-sabote, porque isso vai interferir no seu relacionamento com as outras pessoas. Por isso que eu mudei o foco do canal, mas aí algumas pessoas deixaram de assistir, não assistem mais os meus vídeos ou não estavam mais assistindo, só que, como eu falei no vídeo anterior, só as pessoas selecionadas para ouvir aquela palavra, as pessoas com quem Deus realmente queria falar aquilo e queriam assistir aquele vídeo, e esses daqui que eu tô postando agora também. E foi assim mesmo, eu recebi várias mensagens de pessoas falando: Mari, eu não tava mais assistindo seus vídeos, mas sem querer eu cliquei nesse aqui, ou de repente esse apareceu e eu senti uma vontade de assistir e tal, e Deus falou comigo e não sei o que. Então assim, se você tá assistindo esse vídeo, creia que ele realmente é pra você, que realmente Deus, ele está te dando um direcionamento e você precisa estar atento. Abacuque 2:4, colocarei na torre de vigia. Você colocou algo diante de Deus, você está esperando uma resposta, não quer dizer que Deus vai responder agora. Você precisa estar atento. Então, se eu tô esperando uma resposta, se eu tô esperando o carteiro chegar, se eu tô esperando uma entrega, eu não vou sair de casa, eu vou ficar atento. A qualquer momento, a campainha pode tocar. Então, eu vou ficar aqui atento, não vou ficar com fone no ouvido a ponto de eu não ouvir nada que acontece lá fora. Não vou sair tomar banho, sendo que a entrega pode chegar a qualquer momento. É isso que você tem que fazer. Se você pedir uma resposta para Deus, então você precisa estar atento, porque Deus, ele pode falar com você a qualquer momento. E a pessoa ou a sua bênção também pode chegar a qualquer momento, mas você precisa estar preparado.